Olá, boa noite para vocês. Vou chamar o Paulo. Tudo bem com vocês? Cadê o Paulo? Boa noite. Vamos conversar hoje sobre contratos comerciais. Vamos ver. Paulo disse que tá por aí. Cadê você, Paulo? Todo mundo na expectativa? Aqui encontrei a Elô, Gustavo, Raquel. Boa noite para vocês. Ah, achei o Paulo. Ai, gente, tudo novidade, né? Toda essa tecnologia é novidade pra gente. Tudo bom, Paulo? Achou? Tudo legal? Ai, deixa eu virar aqui pra gente ficar do mesmo jeito aqui. Ah, Fica melhor. legal. Deu certo? Deu? Ficou melhor. Deu certo. Ah, então tá bom. Tava comentando aqui, a gente tá aprendendo toda essa tecnologia, né? Vamos que vamos. Eu tô aprendendo. E aí você foi me falando, eu fui me direcionando. Como se eu soubesse. Você já fez algumas vezes, né? Estamos aprendendo. A gente é imigrante, né? Migrante digital, diferente dessa garotada que já está nascendo com, né? Com certeza. Com certeza. Eles já manjam tudo, né? Pois é. Mas, obrigada por aceitar o convite, Paulo. Tanto por essa live, quanto para fazer parte do nosso curso de mediação empresarial. Uma grande alegria. Que bom. Aí, Na concordo. verdade, na verdade é o Vamos lá. seguinte, né, Sabrina? Eu sempre gosto de bater papo contigo, né? E aí, quando você me falou sobre esse curso, enfim, eu acho que a gente tem algumas ideias parecidas, então eu acho que vai ser bem proveitoso o curso. E até então agora falar um pouquinho do curso e aí o pessoal começa a interagir, né? Enfim, a gente pode até depois fazer algumas perguntas e eu vou juntando para você ir respondendo conforme que a gente tem, tá bom? Legal, Mas beleza. para o pessoal, né? Para o nosso curso de mediação empresarial, vai começar dia 1º de setembro, já está lá na plataforma do Simpla. E para comemorar hoje, que é o nosso dia, né? Parabéns Aham, para nós, parabéns, legal. né? Então, uma super oferta, um valor solidário, né? Até o dia 16 de agosto. Então, ir lá na plataforma do Simpla, fazer inscrição, qualquer dúvida, entrar em contato com o Arete Sistêmico, que a gente esclarece. Legal. E vários tutores, né? Assim como você, muita gente bacana, muita gente inteirada e querendo, né, compartilhar conhecimento nesse momento tão importante. Então, vamos lá. Todo mundo querendo saber um pouquinho mais sobre os contratos comerciais, Paula. Eu estava dando uma olhada nas nossas plataformas e tivemos muita gente acessando para saber como que funciona isso, né?
E aí uma informação também, para quem não conhece a mediação, então a mediação é uma forma de, inclusive antes de entrar no judiciário, é possível que você chame as partes para estar conversando, para tentar compor de uma maneira em que as duas partes, né, sejam atendidas. Muitas vezes a gente deixa na mão de um juiz e o juiz, enfim, não necessariamente vai atender às necessidades das pessoas e com a mesma rapidez que a gente precisa, né? E ainda assim pode ser levado no judiciário, no Sejus, que antes de iniciar o processo passa pela fase pré-processual, então, enfim, né, existem várias possibilidades. E as câmaras privadas e os mediadores autônomos. Então, o que não faltam são possibilidades, e que aí os empresários podem aproveitar, porque vai ter mais rapidez e um custo mais baixo também. Pela Exato, rapidez, tá falando, né? exato. Mas agora a bola está contigo, Paulo. Contar um pouquinho aí para a gente sobre o setor de franquias, o setor de shoppings, né? Como é que está nessa época que está tudo um pouco, enfim, né? Na época das incertezas. A gente ainda está conhecendo também, assim, né, experimentando como é que é a pandemia no direito, né? Então tem muita decisão nova, enfim, existe ainda muita água para correr aí para a gente conseguir sedimentar algumas coisas no direito, né? Mas pegando o gancho do que você falou, realmente, eu acho que a mediação ela é importante, ela desde 2015 ela já foi normatizada e regulamentada, né? E a gente já tem todas as peças para começar já a atuar aqui no Brasil de uma maneira mais eficaz com a mediação, né? E agora, na época da pandemia, a gente sabe que, historicamente, o Sabrina, a gente sabe que quando tem essas crises, o poder do judiciário fica abarrotado. Então, é uma excelente oportunidade para a gente começar a difundir a mediação e começar a ser uma válvula de escape do poder judiciário. Lá você vai esperar algum tipo de decisão, você vai demorar muito. E aí, você tendo uma mediação, uma forma mais rápida, não custosa, né? E isso aí para o empresário é muito bom, porque o empresário ele também vê esse lado do custo-benefício, né? Assim, vou entrar para uma mediação e vai ser muito diferente do que é o Poder Judiciário, que muitas vezes até sai da mão das próprias partes. Por que a gente fala das próprias partes, né? Porque assim, você tem duas. Normalmente, quando você tem uma ação ajuizada, você tem um autor e você tem um réu. Ou seja, você tem alguém que vai ganhar e alguém que vai perder. E na mediação não é assim. Na mediação os dois ganham, mesmo que eles tenham que ceder alguma coisa. Mas os dois ganham, certo? Então, a mediação ela vem muito para ajudar também isso, muito na pandemia, né? Diferente de uma crise econômica ou uma crise que, de repente, um empresário não fez a lição de casa dele e aí, enfim, a coisa não andou como ele esperava. Aqui foi um negócio que pegou nicho, né? Pegou um nicho inteiro de segmento. Então, quando a gente começou até a conversar, né, que foi, eu acho que o início da nossa conversa para esse bate-papo que a gente está tendo hoje, quando a gente fala do pactatum servanda, da onerosidade excessiva, como é que a gente aplica isso olhando um contrato só, né? Como é que a gente olha? Será que realmente se uma pessoa vai ganhar, ela realmente ela vai levar, né? O que você vai ter de resultado na economia e na sociedade para esse tipo de ação, né? Então, na minha opinião, aqui no Brasil, a única solução é você ter uma renegociações de contratos. E essas renegociações, elas não são renegociações judiciais, né? Elas são renegociações entre as partes, que aí entra de novo a mediação. E aí a gente precisa ter bons mediadores, né, Sabrina? A gente precisa ter um pessoal Com certeza. capacitado, porque não basta só saber a lei e olhar lá um contrato e falar isso e aquilo. Como um advogado, hoje também o mediador, ele precisa entender o que aconteceu. Por que não deu certo? Né? Porque às vezes o empresário ele já tentou repactuar isso e não conseguiu. Então agora é a hora da mediação, do mediador entender e estabelecer uma relação de confiança
e superar esses entraves e barreiras que tiveram nessa relação contratual. E aí, já entrando um pouco no assunto de shopping center, por exemplo, quando a gente fala, vamos supor, dando um exemplo, né? Quando a gente fala de alguém ganhar, alguém perder, o que a gente está falando de nicho, o que a gente está falando de cadeias produtivas. No shopping center, então tem lá o lojista que faz a locação com o shopping. E aí você fala, bom, o lojista ele não pagou, pelas situações que a gente já sabe, enfim, ele não conseguiu ter o local físico dele aberto para conseguir vender para os clientes, e isso foi do dia para a noite. Então, ele perdeu receita. Então, aí você fala, quem é que está sendo onerado excessivamente nesse caso? Veja, vamos olhar, analisar a situação como um todo. De um lado, o lojista, ele não tem receita, ele não tem capital de giro para pagar um contrato de locação de um shopping. Ele provavelmente vai ter dificuldade para pagar os funcionários dele, os fornecedores ele vai ter que renegociar essa dívida para conseguir pagar em um longo prazo, maior do que já tinha sido estabelecido. E aí você fala, então tá, então esse é a pessoa que está sendo onerado excessivamente? Não sei. Ele pode ser no shopping center uma Louis Vuitton. Ele pode ser no shopping center uma grande marca. Do outro lado, você tem o shopping center, né? Essa empresa, né? Que enfim, ele está cobrando o lojista porque ele precisa também ter receita. Por outro lado, ele também não está tendo receita, né? Porque a receita dele decorre dos consumidores, enfim, desse capital de giro movimentando o shopping. Então, da outra ponta, ele não tem como pagar a empresa de funcionários de limpeza, ele não tem como pagar o segurança, ele não tem como pagar a publicidade que ele já fez lá atrás, ele também está sem capital de giro. Então, ele também tem que renegociar. Né? Então, assim, o negócio, talvez, de a gente olhar autor e réu, quem ganha, quem perde, eu acho que nessa situação da pandemia, não é assim que a gente deve analisar, a gente deve analisar um nicho. E aí entra, né, assim, a grosso modo, uma recuperação judicial, por exemplo. Recuperação judicial, entra todos os fornecedores, entra o empresário, ele fala como ele quer se recuperar, e vai todo mundo de braço dado para passar essa crise. Mas mesmo que não seja recuperação judicial, sejam esses casos pontuais, por exemplo, shopping center, né? O shopping center, até o Valor Econômico, em meados de abril, ele reportou a notícia que esses grandes donos de shopping center, a maioria fundo de investimento, eles entraram com uma série de ações a curto prazo e reivindicando o despejo, porque não tinha sido pago. Será que foi uma boa atitude? Porque, enfim, olha, analisando de novo a cadeia produtiva como um todo. Eu entro com uma ação de despejo, talvez o lojista não tenha como pagar, mas enfim, de alguma forma ele está fazendo com que aquele colaborador, aquela pessoa que fazia o negócio dele movimentar, ele não está tendo capital de giro. Então, ele está, de alguma forma, lá na frente, fazendo com que esse lojista não volte para o shopping, né? Ou tenha dificuldade para voltar. Ele está matando o próprio nicho dele. E aí, depois eu acho que de uns 20 dias, 25 dias, houve, por parte de algumas empresas de shopping center, né, principalmente esses fundos de investimento, eles começaram a fazer também a mediação. Mas eles fizeram com uma parcela muito pequena. O que eles viram? Não adianta a gente colocar a faca no pescoço do lojista e pedir para que ele seja adimplente contratualmente, né? A gente tem que sair dessa de uma outra forma. A gente tem que, de braços dados, seguir juntos, ver o que a gente pode ser feito. Enfim, todo mundo vai perder um pouquinho, mas o mais importante é que no final dessa crise, do jeito que tiver, a gente ainda vai estar de braços cruzados para recomeçar, se for o começo, né? Então, isso eu estou falando para shopping center, né? Quando você trabalha, por exemplo, com franquia, é a mesma relação. Você tem o franqueado e o franqueador. Um depende do outro, né? O franqueador, ele depende da receita, né? Que aí são os royalties, as taxas e os outros valores para conseguir
conseguir ter a sua marca ela muito bem carimbada no mercado, e ela também precisa que o franqueado ajude que essa engrenagem mude, né? Então, o franqueador ele precisa estar em cima, principalmente nesse momento de pandemia, muito ao lado do franqueado, né? E aí, voltando, o que o mediador pode fazer? Ele pode fazer tudo. Enfim, às vezes, existem situações que a gente se defronta, né, com situações que as partes elas já não conseguem mais resolver. E aí a intervenção de um terceiro só vem a beneficiar, né? O contrato de franquia, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele existe, na verdade, um contrato pré-existente ao contrato de franquia propriamente dito, né? Que é a COF, é a circular de oferta, e na minha opinião a COF ela é muito importante porque é ali que existem as validações de uma série de coisas que vai dizer pro franqueado se ele tem como tocar para frente, né? O trabalho dele. Por exemplo, ele tem ali como as informações comerciais que o franqueador vai dar, ele tem as questões financeiras, questões jurídicas, enfim, como é que vai ser essa relação de treinamento, que para a franquia é muito importante, né? Que o franqueador sempre estabeleça um treinamento, porque o contrato de franquia, né, ou, na verdade, o negócio franquia, a grosso modo, é claro, nada mais é do que o franqueador que ele tem uma marca sedimentada, ele tem o know-how, né, trocando em miúdos, ele tem a receita do bolo, e aí ele vai passar essa receita do bolo para aquela pessoa. E aí, esse tipo de trabalho, além de montar, vamos supor, uma rede alimentícia, então montar como é que faz, digamos, pão de queijo, como é que faz o pão de queijo, o sapato, como é que é a linha de produção do sapato, enfim, ele dá o beabá para a execução dessas tarefas e também dá o suporte para o marketing, né? Existem algumas limitações, enfim, existe uma série de outros assuntos peculiares, mas via de regra, grosso modo, a circular de oferta ela tem que conter isso, e é uma coisa muito importante, né? Até porque se depois que tem assinado isso, se esse que é um documento formal, ele tem que ser entregue pelo menos 10 dias antes da assinatura do pré-contrato de franquia, né? Porque senão existe uma série de outros encargos e penalidades, né? Então, e aí, eu acho que até, talvez a gente conversou com isso, talvez seja alguma dúvida do pessoal, o que é o royalties, né? O royalties, ele nada mais é do que um custo pelo uso da marca e o know-how contínuo, né? Então, o franqueado ele vai usar a marca e ele vai ter esse contínuo treinamento, que é o know-how. Então, ele também vai ter a taxa de franquia, que representa o ingresso na rede, normalmente ela é cobrada de uma vez só, que é a transferência desse know-how, né? E tem taxa de propaganda, que é a taxa de renovação, enfim, tem uma série de taxas. Isso normalmente... Uma série de deveres que são custos que ele precisa já ter, ele já precisa ter inicialmente para começar a tocar isso, né? E aí, bom, assim, a grosso modo, existem essas peculiaridades. E aí você tem um contrato de franquia e tudo mais, né? Você tem uma série de regras no contrato de franquia, de obrigações e direitos, tanto de franqueado quanto de franqueador. Então, e aí, quando você fala de desequilíbrio contratual nessa relação, você não pode falar em quem ganha e quem perde. Porque, com certeza, qualquer tipo de rompimento nisso faz com que os dois percam, né? De repente, o franqueado ele vai procurar um outro negócio, ou ainda mesmo dentro da franquia, né? Que é o que é chamado a virada de bandeira, ou também o franqueador, né? O franqueador
ele perde aquele parceiro de negócio que é importante para estruturar a marca em um certo território, né? Não é nem só o pagamento dos royalties e tudo mais, né? Tem a questão da marca também, isso é importante, né? A marca, existe a marca que é do franqueador, e normalmente o franqueado ele usa essa marca, ele até pode fazer algumas mudanças, né? Então, existe toda uma parametrização, isso normalmente está no contrato de franquia, enfim, essa regulamentação. Muito bem. Mas é bom colocar que, embora o contrato seja bem formal, com uma série de penalidades pelo não cumprimento, é justamente a mediação que pode flexibilizar, levando em conta até todo o contexto, né? Isso que é importante a gente estar salientando aqui, né? Exato. A mediação, principalmente nos tempos atuais, e assim, ó, particularmente, eu acho que a mediação ela deve começar com força o quanto antes, mas ela não deve parar. O judiciário ele já não aguenta mais, né? O judiciário já trabalha com inteligência artificial para ver decisões que já existem recursos repetitivos para que nem o desembargador julgue, né? Falando nisso, né, recentemente eu escutei um ministro do STJ, eu não me lembro, se eu me lembrar o curso, eu até falo o nome dele, mas não me lembro agora o nome dele, ele falou que a mediação deveria ser obrigatória. Eu não sei se obrigatória seria o ideal, sabia? Porque assim, duas coisas que eu acho que a gente tem que pesar na mediação. A primeira coisa, que a gente, na minha opinião, já é um risco, um erro do Código de Processo Civil, que é quando a gente aprende quando criança e quando um não quer, dois não brigam, mas no Código de Processo Civil não é assim. Se um quer fazer a conciliação, o outro tem que fazer também, né? Então, eu acho que essa obrigatoriedade, nada que é forçado, me parece ser, pelo menos no primeiro momento, muito legal. Eu acho que isso tem que vir do empresariado. Isso tem que vir do esforço. E assim, você falou desses centros, né, que fazem esse trabalho de mediação, mas eventualmente não precisa ser o centro de mediação. Pode ser uma outra pessoa que não está cadastrado no Poder Judiciário, né? O mais importante do que a gente tirar essa burocracia de lado é a gente resolver, né? A gente resolver. Um monte de processo está chegando e o que as pessoas pedem é resolução. E é o que a gente precisa dar, né? Nós, como operadores do direito, né, a gente precisa dar solução, a gente precisa dar solução rápida. Então a gente precisa aprender, né? A gente ainda tem muito a evoluir com a mediação e a gente precisa começar a treinar e colocar isso na cabeça do empresariado paulista e brasileiro, enfim. Lá no exterior isso vai muito bem, né? Aqui a gente ainda está caminhando. As pessoas ainda têm uma certa preocupação de indicar um terceiro para ajudar a facilitar, mas é a melhor solução, porque você não está colocando a solução da sua vida, do seu negócio na mão de uma outra pessoa. Esse terceiro ele só está ajudando a facilitar, mas ainda assim a construção é das partes, né, para conseguir o melhor para as duas. Se ambos podem estar, como você mesmo falou, cedendo um pouco, mas ainda assim é uma construção conjunta, né? Então acaba Exato. sendo uma preservação do negócio, a preservação de toda essa cadeia, dentro da vontade, né? Da continuidade do negócio, né? Da viabilidade dessas possibilidades, né? Na minha opinião, o arriscado é você colocar alguma coisa ao Poder Judiciário. O juiz ele não vai te falar de antemão quais as posições de decisão que ele pode dar. Diferente de uma mediação. É claro que o mediador ele não está lá em um primeiro momento para colocar o que deve ser feito, né? Ele não é o sentenciador, ele não tem esse poder decisório. Mas ele consegue, do jeito que a conversa vai evoluindo, ele consegue ver as duas posições, e aí, de novo, eu acho que é muito importante o mediador entender o que não deu certo lá atrás.
E aí saber qual Entender o que é a dor. negócio, né? Importante. Assim, Isso qual é que a você falou, dor? acho que é o básico. Qual a dor? Eu acho que isso é super importante. Exato. E aí você precisa ter três coisas, né? Primeiro, para você saber a dor, você precisa entender um pouquinho do negócio dele. E não é só saber se a lei aplica. Veja, eu falei do Pactação Servante, eu falei da Universidade Excessiva, enfim, falei de algumas coisas, mas assim, não acho que esse é um pressuposto fundamental nesse primeiro momento para iniciar uma mediação, né? A mediação, como eu falei, não adianta você pensar em lado A lá e lado B, né? E ao contrário, se você colocar no Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele vai ser obrigado a tomar uma decisão sempre daquele da inércia, né? Uma parte fala, outra fala, e aí eu vou ter que decidir o que eu acho. Diferente onde você tem alguns argumentos, né? Você faz uma construção, na minha opinião, com mais qualidade do que é necessário. E não necessariamente é ganhar ou perder. Pode ser que os dois percam um pouquinho, mas lá na frente, mais importante, nós vamos sair de braço dado, vamos ultrapassar essa crise e a gente vai recomeçar. É esse o pensamento que o empresariado tem que ter e o mediador ele precisa ter esse feeling, na minha opinião. Sim, nossa, fantástico. A gente acaba tendo justamente a construção, né, de algo mais forte, de uma relação comercial de longo prazo. E que acaba Exato. sendo ideia tanto de shopping quanto de franquia, né? Ou, enfim, toda a cadeia de fornecedores. Uma vez que você está naquela cadeia de fornecedores, não dá para quebrar, a não ser que você mude de negócio, né? Exato. E aí mudar de negócio, dependendo, né, do ritmo que você tá, é muito custoso, né? Porque além de você ter um reinvestimento, você ainda deixa, como a gente costuma dizer, muito espólio para trás, né? Sim, E com assim, certeza. uma outra coisa que eu acho legal, principalmente desse curso, porque entrou a nova lei de franquias, né? Na verdade, ela foi promulgada no final de 2019 e aí ela tem alguns detalhes de vigência. O legislador ele dá 90 dias de vigência e assim, apesar de não ter alterado a natureza, a forma negocial que a franquia é executada, ela deixou muito mais claro alguns pontos. Por exemplo, a questão de relação de vínculo empregatício entre franqueado e os empregados entre o franqueador e os empregados do franqueado. Ela estabelece algumas coisas de relação de consumo, falando do CDC. Ela traz uma questão nova, que é a franquia social. Enfim, além de ela fazer um monte de outras relações, de um rol de política territorial, desligamento de franqueados, enfim, propriedade intelectual, muita coisa nova. Eu acho que é uma lei bem interessante e, assim, o mediador ele precisa entender disso também, porque a lei, me parece que ela tem um pouco, ela é assertiva porque ela dá um pouco mais de feeling do negócio, né? Então, fala de expiração do contrato, né, entre franqueado e franqueador, enfim, fala de uma nova associação, um conselho de franqueados, enfim, bastante assunto. Bastante assunto, né? Se a gente fosse tratar ainda mais desse tema, além de outros, shopping center, enfim, acho que a gente vararia aí à noite, né? A noite toda. Aí tem que fazer o curso. Pessoal, vamos fazer o Tem que fazer curso. o curso. Bem legal. Ai, mas que bom. E assim, justamente, a gente está falando até do curso, mas é um convite para que as pessoas possam estar participando, e tanto para quem quer ser mediador judicial, mediador privado, mediador autônomo, como você falou. Porque muitas vezes as partes com um problema determinado estão procurando um advogado e o próprio advogado já usa as técnicas de mediação, já conhece o negócio e ele mesmo já pode estar implementando isso. Então, são várias possibilidades que surgem, né? É, Mas tem que conhecer um pouco mais esse negócio, tem que saber um pouco mais sobre o que está acontecendo, né? E aí, nesse tema, aí você é expert. assim, ó, na minha opinião, aliás, já faz bastante tempo, eu acho que o advogado, ele precisa cada vez mais
conhecer o negócio do empresariado, né? O empresariado, o empresário ele quer fazer, ele sabe que existe risco, ele só quer saber como deve ser feito. Então, seja para mediador, seja para um advogado que quer ficar atualizado, enfim, tomou uma consulta e assim, mais do que a lei, entender um pouco as minúcias e como é que e entender um pouco mais essas questões, eu acho muito importante, né? Eu tô falando do meu, eu sei que ainda vai ter alguns convidados nesse curso que ainda vão falar. Até fico preocupado, enfim, eu olhei o pessoal, é um pessoal bom, então, sei lá, acho que espero que não segure tanto a batata quente, né? Tá Ou, ótimo, Paulo. Mas tem até umas perguntas aqui, e aqui eu tô aprendendo a mexer com isso, gente. Então vamos lá. Agora ficou meio de ponta cabeça, eu faço assim para ler. Aqui assim, quais competências são relevantes ao negociador ao tentar equilibrar os contratos em vigor? E deixa eu ver aqui mais, eu consigo ver a outra. Quais conselhos você daria para os jovens advogados no campo da mediação como um todo? bom, a primeira pergunta, eu acho que já é um pouco do que a gente vem falando, né? E também serve para os jovens advogados, né? Eu acho que o advogado não basta. Antes a gente, ou pelo menos na época da faculdade, me lembro que era ele ia lá e ele ia brigar para defender os direitos do cliente dele. Eu não vejo Sim, mais como brigar para defender, né? Porque você pode brigar, pode defender, o juiz pode dar uma decisão favorável, você pode levar, mas não ganhar, né? Que a gente sabe bem no direito como é que isso funciona. E aí a gente acaba quebrando uma série de vínculos entre aquela relação contratual, que às vezes é uma relação contratual já bastante, né, de longa data. Mas assim, para os jovens advogados, eu acho que também é muito importante. Quando a gente fala de mediação, quando a gente fala de novos instrumentos, quando a gente fala do advogado se colocar na frente, né? O advogado ser um parceiro de negócio do empresário, né? Também tem que tomar cuidado porque nessas situações também existem os oportunistas, né? Aqui, vamos supor, aquela situação ela já não estava boa, ele já não ia pagar de repente, ou ele já não ia adimplir um contrato, ele já não queria mais que esse contrato fosse para frente, então ele aproveita essa margem para fazer ou uma renegociação, ou empurrar para a barriga. A mesma coisa também deve acontecer na recuperação judicial, né? Talvez muita empresa já entre com a recuperação judicial porque realmente já estava caindo mesmo, ela já não tinha mais como. E aí ela entra já nessa situação de falar, ó, vamos aproveitar que tem a pandemia, enfim, e vamos ver se eu me saio bem da situação, né? Então acho que, se a gente for o jovem advogado, acho que a gente tem que defender os interesses, né? E não brigar, né? Brigar só para falar, olha, eu consegui uma coisa, eu consegui outra, eu acho que já não é mais esse o propósito do advogado, né? Até um tema que a gente está falando muito no curso é a posição dessa nova sociedade 5.0, inclusive com a teoria do contrato consciente. Então, a gente vai estar tratando disso com essa nova visão, uma visão sistêmica, uma visão sustentável e integrada. E aí, uma dica, que alguém está falando que a gente está deitado para a galera, Paulo. Ai, meu Deus, a gente tinha que virar o celular ao contrário. Mas, enfim, agora que está no fim, faltam 15 minutinhos. Eu coloquei do lado porque eu tô com o fone e porque eu tava com medo de dar microfonia. Então eu falei, deixa eu colocar o fone porque é certeza que não dá. E aí eu coloquei do lado, mas enfim. Yeah. Mas a gente vai aprendendo, não tem problema nenhum. Ai, mas tá certo. Mas acredito nisso agora. A gente também tem um momento de brigar, e aí a gente precisa, né, de um perfil advogado combativo, ok? Mas antes disso, tem muita coisa que pode ser negociada, pode ser mediada. A gente vem, então, descobrindo as necessidades das pessoas, né? Então,
tem a posição, o interesse e a verdadeira necessidade. Então, ainda tem dá para se aprofundar cada vez mais. Quanto mais a Exato. técnica de mediação as pessoas tiverem, melhores profissionais serão, seja para atuar como mediador efetivamente, ou para aprimorar, né, a gente fala muito, né, as soft skills, a gente também tá agora, vai Exato. ter um curso semana que vem de soft skills, justamente por essas habilidades comportamentais, né, então agora é Exato. isso, e aproveitar esse momento e nos aperfeiçoar, né, e acabei nem te apresentando direito, Paulo, a gente começou a brincar com a questão da É o tecnologia, tema, o tema é muito puxa, interessante. Aí eu também já estava louco para falar também. Tava louco para discutir o tema. mas, enfim, né, o Dr. Paulo Crivellari, também a minha informalidade, né, poxa vida, né, mas advogado há mais de 13 anos, em departamentos jurídicos, especializado em compliance, enfim, atuo em várias instituições, né, financeiras, empresas do ramo de construção, tocando minha colinha aqui do lado, né, trabalhando na área litigiosa, compliance, societário, né, atuação estratégica em processos judiciais de alta complexidade, pós-graduado em Direito Imobiliário, cursando MBA em Gestão Empresarial pela FGV e coautor do livro de Responsabilidade Civil. Né? Então, para quem ainda está em dúvida de, né, vir com a gente, se aprimorar e aproveitar o super mega desconto solidário que a gente está dando até por conta, né, desse momento todo que a gente está passando, um presentão da Semana Jurídica, né, até dia 16, Legal, tá lá no legal. Simpla. Para ninguém falar que não teve oportunidade, né, Paulo? Exato, exato. E assim, ó, eu acho que esse tipo de curso também, ele é importante para trazer reflexão, né? Eu acho que o curso ele tem que trazer um pouquinho, né? Você tem que sair um pouco incomodado. Enfim, vamos pensar coisa nova, né? O direito ele já sempre foi muito dinâmico e hoje ainda, por conta da pandemia, saltou 30 vezes mais, né? A gente precisa ser dinâmico ao quadrado, né? Disruptivo. Exato. Ai, com certeza. Ai, mas obrigada pelo papo. Eu tô com medo aqui porque o Instagram ele derruba a gente, né? Quando dá uma hora certinho, ele derruba. Então a gente tem ainda uns 5, 6 minutinhos aí para você fazer aí as suas considerações finais, Paulo. Bom, Sabrina, eu quero agradecer. E também agradecer quem, quem tá aí, tá escutando, viagens. Legal, que bom que curtiu. Acho que tem muita coisa para conversar, além de falar sobre direito, mas também fazer reflexão, né? Se Sim. colocar no lugar do empresário. E Sabrina, muito obrigado. Quando você me convidou, eu não pensei duas vezes. Do jeito que você pensa, é o jeito que do que o empresariado precisa de alguém, né? Que pensa para frente, não é mais aquele negócio tipo vamos brigar, vamos ajuizar a ação, enfim. Eu acho que a gente está num tempo novo, né? Vamos ter que abrir nossa mente para agora a mediação, com certeza ela tem que vir forte. Eu acho que ela tem tudo para ser um sucesso aqui no Brasil. Tá certo, obrigada, obrigada para todo mundo que está participando aqui com a gente, mandaram perguntas também, para o pessoal que também vai assistir depois, recebi um monte de mensagem, Paulo, de muita gente interessada, mas que já tinha outro compromisso, outras questões, vai ficar gravado, vai ficar gravado, vai ficar Legal, gravado. legal, legal. Legal. Ou já faz, né? Já se inscreve lá no curso, enfim. E aí vai ser um prazer ter todos com a gente lá. Isso, e mesmo para aqueles que de repente não são exatamente dessa área, mas que tiveram interesse em conhecer um pouquinho mais agora com a gente, nesse tempinho aqui, espero que tenha agregado valor, agregado conhecimento, né? Sempre a gente aprende um pouco mais, né? Uhum, com certeza. Sempre tem que estar aprendendo, né? Ai, mas tá certo, Paulo. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite para você também. E Obrigado, pessoal. Boa noite. vamos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite. Tchau, gente. tchau.
Só falta eu conseguir desligar agora. Ah, meu Deus. Boa noite, gente.